Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo Renato e mais um vídeo para o canal Bombeiros Industriais, e hoje nós vamos falar sobre que outros componentes, além do oxigênio, podem causar risco de fogo e também de incêndio. Então, como sabemos, para que se tenha fogo, é necessário basicamente que você tenha três elementos. O primeiro é o combustível, é aquilo que vai ser queimado. O segundo é o calor, que está muito ligado à variação de temperatura no seu ambiente. E o terceiro é o que a gente chama de comburente. O comburente nada mais é do que um elemento ou um composto químico capaz de provocar uma reação de oxidação e redução. Essa reação de oxidação e redução ela é importante por quê? Porque é ela que vai proporcionar o consumo do combustível naquela reação química de combustão. Sem a existência de um comburente, você não tem a reação. Então é necessário que você tenha um comburente no meio, de forma que o combustível possa ser consumido naquela reação química. Então a gente tem como componente mais conhecido o oxigênio. Então grande parte das substâncias, sejam elas sólidas, líquidas ou gasosas, dependendo do processo que você tenha, elas são consumidas quando você tem a presença do comburente oxigênio. Entretanto, você pode ter outras reações que sem oxigênio você também pode ter queima e, logicamente, ter fogo e a possibilidade de ter incêndio no local. Então eu vou dar alguns exemplos de comburentes e combustíveis que, dependendo da situação que você tiver lá no seu local, eles podem ocasionar queima. Por exemplo, uma substância que pode ser comburente de vários outros processos de queima, temos como exemplo o cloro. O cloro, se você tiver junto ao cloro hidrogênio, por exemplo, como combustível, você tem reações de queima, inclusive invisíveis, já que o hidrogênio no seu processo de queima ele não é visível ao olho nu. O cloro também ele pode ser comburente em reações junto com amônia, sem a presença nenhuma de oxigênio. Outro exemplo também bastante conhecido é o enxofre, que pode se tornar comburente em ambientes que você tenha cobre. Então, o cobre é consumido como combustível através da reação com o comburente enxofre. E ainda você pode ter reações entre água e alguns metais, como potássio, magnésio. Esses, caso você tenha água junto com eles, você provoca reações violentíssimas, né, que geralmente podem causar grandes danos. Então, por causa disso, é que para fogo com substâncias como magnésio, como potássio, fósforo, você não pode jogar água. Então você provoca uma reação de explosão rápida. Então, por isso que para substâncias como esse tipo, você tem agentes extintores especiais. Esses agentes geralmente são cloretos, né? Sal de cozinha, por exemplo, é muito utilizado para que você tenha o bloqueio dessa reação e, logicamente, o fim do processo de queima. Então, uma outra coisa importante também sobre esse tipo de substância comburente, também conhecido como oxidante, é os pictogramas que são utilizados. Então, atualmente nós utilizamos três tipos de pictogramas. A gente tem um pictograma mais antigo, que é esse aqui, que ele leva em consideração basicamente o risco de oxidação. A gente também tem esse pictograma aqui, que ele está relacionado ao sistema globalmente organizado, né, que geralmente é utilizado em todo o mundo, principalmente aqui na América Latina e em países da Europa. E um terceiro pictograma, que geralmente é utilizado em transporte desse tipo de material, que são esses dois aqui, que são parecidos, mas as cores elas fazem com que você tenha duas divisões, a divisão 5.1 e a divisão 5.2. Então o pictograma 5.1 geralmente está relacionado com substâncias que podem liberar oxigênio. Então, como exemplo, nós temos o peróxido de oxigênio e também o nitrato de potássio. Então elas podem se tornar oxidantes de outras substâncias. Já as 5.2 são aquelas substâncias classificadas como explosivas. Então geralmente essas substâncias elas possuem uma composição bivalente, onde você tem ligações duplas de oxigênio. Isso faz com que essas substâncias elas sejam bastante instáveis.
principalmente a situações de impacto, como também de variação de temperatura e, logicamente, de contato com outras substâncias. Então, geralmente para esse tipo de substância, quando você vai realizar o transporte, você utiliza esse outro pictograma, o 5.2. Então a gente já tem uma certa base agora sobre relação a outros tipos de comburente. Mas uma pergunta que vocês podem me fazer é: Paulo, como é que eu sei que uma substância é comburente em relação a uma outra? Para isso a gente tem as chamadas tabelas de incompatibilidade química, que basicamente ela leva em consideração o risco potencial entre duas ou mais substâncias, caso elas entrem em contato uma com a outra, em relação a perigos como esse que a gente falou, como explosão, como queima, né? Enfim, situações em que você possa ter incêndio e aí gerar situações de risco naquele ambiente. Então você pode encontrar várias tabelas, existem várias tabelas com várias classificações, mas uma tabela bastante utilizada é da NBR 14619. Ela fala sobre transporte de substâncias químicas perigosas e lá você tem uma tabela onde você encontra as substâncias e quais aquelas que são incompatíveis em relação a ela, principalmente relacionadas ao risco, aqueles riscos que a gente falou, como explosão, como incêndios, entre outras situações. Então, pessoal, gostou do vídeo? Desde já agradeço a audiência de vocês. Para mim é sempre muito importante estar aqui passando um pouco do conhecimento da nossa área para vocês e peço gentilmente que se inscrevam em nosso canal, curtam as nossas páginas no Instagram e também no Facebook e continuem aqui acompanhando os nossos vídeos no canal Bombeiros Industriais, beleza? Então, até o próximo vídeo.